Será que realmente já era, eu fui enganado e as ações do IRB já vão disparar, fazendo com que toda a análise que eu tinha trazido desse errado? Sim, é possível, primeiramente, né? Porque não existe análise que seja 100% eficaz, mas vamos ver todos os pontos aqui, porque que a gente não pode já jogar a toalha, mesmo com toda essa alta. A gente tem alguns pontos importantes para olhar, para ficar atento e não se desesperar, principalmente porque se essa ação não deu certo, outras várias deram certo e vão dar certo e não tem problema nenhum. Faz parte do risco, tá? Mas vamos ver tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar nossa análise do IRB e RBR3. Vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, se vale a pena vender. Vamos ver o que aconteceu, que sim, foi surpreendente. Sim, eu já considero errada a minha análise, porque eu não imaginei que a gente poderia passar sequer dos R$ 40. A gente trouxe semana passada que acima dos 30, sim, a gente poderia ir até os 40, mas eu duvidava muito que a gente passasse dessa região, tá? Mas vamos mostrar igual todo esse contexto, como aconteceu e o porquê não dá para se desesperar, ficar rasgando as cuecas por causa disso, porque uma análise deu errada, porque vai acontecer mais vezes, é normal, mas errar uma e acertar 8 para mim não tem problema nenhum, faz parte do risco, tá? Então vamos tentar entender todo esse contexto. Mas antes da gente continuar, não esqueça do nosso canal de criptomoedas no final do vídeo, primeiro comentário fixado, já clica aí, já se inscreve, dá essa força bacana aí pra gente conseguir crescer também nosso canal de criptomoedas e também vai ficar mais duas análises para vocês darem uma olhada, porque o Ibovespa sim deve dar uma corrigida, mas eu ainda acredito que tem muita ação com muito potencial e ação muito barata que pode valorizar muito. Então deem uma olhada aí no final do vídeo as outras análises, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos aos pontos positivos de tudo isso. Primeiro, a gente tinha aquele nosso W de fundo. Embora realmente eu acreditasse que a gente poderia vir aos R$ 22, sim, eu acreditava. Mas também eu não acreditava na perda desse fundo, porque, na minha visão, as ações do IRB encontraram seu fundo nessa formação. Tá? Então, pelo menos essa parte. Dito isso, realmente a gente viu na semana passada que acima dos R$ 30 a gente poderia ter esse movimento até os 40, o que eu duvidava muito que a gente pudesse passar e que a gente iria fazer no máximo aqui um movimento de baixa até os nossos 22. Errou, tudo bem. Vamos rever agora a leitura, vamos ver o que pode acontecer a partir de agora, porque não está tudo ainda definido, embora a gente tenha aumentado drasticamente o cenário de alta e praticamente excluído os R$ 22 como possibilidade. A gente tem alguns detalhes para ver. Um deles é que a gente ainda não saiu dessa região, tá? A gente deixou gaps importantes abertos no diário. A gente tem uma barra aí de possível ignição ou exaustão. Então, a gente precisa definir essa barra primeiro, o que que ela é. E geralmente barras desse tamanho não se sustentam por muito tempo. Claro que pode ser diferente nesse caso, pode continuar subindo, mas a gente tem que ficar atento e ficar também entender que outras oportunidades vão aparecer, tá? Então, primeiramente, gráfico semanal ainda de olho nesse retângulo, porque a gente não saiu dessa região. Claro que se a gente fechar acima dos R$ 50, beleza, deixa subir, paciência, a gente espera o recuo. Mas no gráfico diário, a gente tem que ficar atento a dois cenários. Primeiro, a gente teve duas barras com volume muito maior do que a média em uma região de resistência, tá? Mesmo caso quando a gente acontece no sentido contrário, quando a gente vê uma ação caindo muito e aumentando o volume numa região de suporte, a gente tem que ficar atento. Quando acontece isso numa região de resistência, a gente também tem que ficar atento justamente para não acontecer o sentido contrário, que geralmente acontece e é muito comum, tá? Então é nisso que a gente vai olhar hoje para tentar entender esse cenário. E se a gente for olhar, só o fechamento do gap já devolve praticamente toda a alta, dando novas oportunidades, um cenário mais claro para comprar. Então, às vezes, é melhor a gente ficar fora de uma operação duvidosa, esperar um cenário mais claro, que é o que eu acredito que vai acontecer a partir de agora nas ações do IRB, tá? Só antes a gente continuar, vou deixar o lembrete aqui para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar a notificação, deixar um like, deixar um comentário. Diga se vocês compraram a ação, se vocês tiveram coragem.
tão bravos, não tem problema, deixa o comentário aí, a gente erra, não tem problema nenhum, tá? Então deixa, isso ajuda muito. E não se esqueça de se inscrever e conferir se estão inscritos, pra gente bater nossa meta aí de 10.000 inscritos até o final do ano, dar essa força, e também vai ficar nossa área de membros aí pra vocês olharem, tá? Então, o que que a gente pode olhar a partir de agora, tá? Primeiro, a gente segue com o nosso retângulo mais importante aqui, que é o dos R$ 45, tá? Vou deixar um próximo aqui no 50 para ficar marcado, para a gente seguir essa semana. Porque se a gente realmente, se a gente romper essa região aqui dos 50, beleza, a gente deixa a ação continuar subindo e eu vou esperar a próxima correção para começar a olhá-la de novo, tá? Mas a gente tem que ficar muito atento, principalmente, pessoal, para quem quer comprar, tudo bem, comprou nos 30, beleza, tá super bem comprado, mas comprar agora, depois de uma ação que subiu dos 30 aos 45 em 3 dias, 4 dias, é muito perigoso comprar nessa região, porque é muito mais provável agora estar comprando topo do que meio de movimento. Uma ambipar não acontece toda hora. Ah, então eu, na minha estratégia, jamais compraria nessa região. Dito isso, a gente tem que ficar atento, por quê? Porque se a gente fizer qualquer movimento nessa semana agora, de voltar para baixo desses 42, que é essa barra aqui do dia 15, a gente pode justamente estar construindo o cenário para fechar esse gap aqui nos 32, tá? E se vocês forem ver isso aí, pode acabar sendo até interessante, porque a gente vir testar justamente essa região aqui, formar uma nova acumulação e transformar essa barra aqui numa barra de ignição. Seria o quê? Um movimento, a barra surge, a gente volta, testa a abertura dela e aí sim parte para um movimento de alta, tá? Então agora eu só trabalho nesse cenário, só procuro oportunidades de compra nessa configuração, porque agora subiu demais. Paciência, para quem está comprado, muito bom, ótima operação aí, 50% de alta em 2 dias. E se a gente romper esses R$ 50, a gente segue em tendência de alta e a gente pode projetar alvos, inclusive lá na casa dos R$ 100, tá? Mas de novo, muita atenção para quem quiser comprar nessa região, porque muito perigoso. A probabilidade de a gente fazer uma correção é bem alta, tá? Mas dito isso, a tendência agora mudou e a gente deve ver essa zona toda aqui se tornar uma região de fundo de longo prazo, aguardando agora próximos passos para definição aí de uma posição no futuro. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises aparecendo aí em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!